Saudações, gente. Vamos aí para mais um conteúdo aí e dessa vez a gente vai falar dos BRICS. Provavelmente você já escutou, conforme você vai estudando sobre esses assuntos, principalmente e quando a gente vai falar de geopolítica mundial, o termo BRICS, que é como é que é o nome do negócio? O, é a junção, como é que falava? Acrônimo. É acrônimo? Acrônimo, acho que é isso mesmo. Que é a junção, né, das iniciais dos países emergentes que, tipo, quando a gente tem o fim da Guerra Fria, daquela bipolaridade, a gente tem a ideia de um mundo multipolar, a gente tem também novos países industrializados e que tem uma perspectiva de futuro, de crescimento econômico que vai estar colocando eles num patamar diferenciado do que eles já foram anteriormente. O BRICS, então, é a junção das iniciais em inglês de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Caso S no final, South Africa. Ele não compõe um bloco econômico. Em outros vídeos a gente tratou sobre a ideia de bloco econômico, a gente viu que o bloco econômico basicamente vai ser um acordo entre países com a finalidade, né, de um crescimento econômico conjunto, diminuindo, por exemplo, as tarifas alfandegárias dentre os produtos que são comercializados entre si. Ele tem etapas de integração entre esses países. Mas então, o BRICS ele não é um bloco econômico, é mais um grupo informal, uma associação de países que tenta promover um ambiente geopolítico, ou seja, a tomada de decisões dos governantes desses países, das diretrizes que esses países vão tomar em termos de política e economia, eles têm características em comum. Então eles decidiram se juntar. Em 2009 a gente teve um primeiro encontrão desses países. Eles têm características comuns, como esse crescimento econômico, serem países com uma enorme extensão territorial, terem uma população muito grande. Esses países eles somam 40% da população mundial. Então é uma ideia legal desses países deles pensarem juntos maneiras de crescer economicamente. Como eu disse, ele é um agrupamento informal, mas tomou decisões em conjunto. Não chega, como eu disse, a ser um bloco econômico, mas essas decisões em conjunto foram bastante importantes para essa ideia de crescimento, já que eles possuem características comuns e eles não são países desenvolvidos. Não são países como os Estados Unidos, Japão ou os países da Europa Ocidental. Então aqui, ó, em 2014 chegou a ser criado um banco dos BRICS, para você ter uma ideia. Então, eles têm vários desígnios geopolíticos. Quando a gente fala de geopolítica, como eu disse para vocês, é as orientações que os países vão estar tomando no cenário mundial. Essas orientações são políticas, econômicas, pode definir rumos de guerra. Tipo, o cenário geopolítico da Guerra Fria era aquela bipolaridade, divisão entre socialismo e capitalismo, onde os países acabavam procurando uma aliança ou entre Estados Unidos ou entre a União Soviética, tomando assim a decisão de se tornar socialista, de se manter capitalista. E aí a gente tinha aquelas decisões tomadas de invasão entre outros países, ou o tipo decisão geopolítica da União Soviética de apoiar determinado país que estava se tornando socialista. E aí a gente teve nesse ambiente, esse cenário, a gente teve, por exemplo, a Guerra da Coreia, a Revolução Cubana. Foram as decisões que serão tomadas que vão determinar os rumos daquele país no cenário mundial. Então essas são as estratégias geopolíticas que esses países estão tomando. Então os BRICS, basicamente, são uma estratégia geopolítica formada por esses países que agem de uma maneira conjunta
informal. É lógico, a gente vai ter mais características dos BRICS no ambiente futuro. Hoje acho que não se fala mais tanto nessas ideias, a gente está tendo um cenário geopolítico bastante diferente, mas os BRICS possivelmente voltem a ser falados, dependendo também dos governantes e das estratégias geopolíticas que cada um dos países vão tomar no cenário atual. Mas a ideia de BRICS, as reuniões aconteceram desde 2009, não é tão passado assim, em 2020, mas 2009 teve a criação do banco em 2014, e é lógico, a gente ainda vai ter alguns acordos desses BRICS ainda sendo bastante fomentados entre os líderes políticos. Lógico que aí alguns países vão abrir mão dessas ideias e outros vão permanecer com essas ideias de união, mas como eu disse, o cenário vai depender principalmente do chefe do executivo de cada país. Deu para entender mais ou menos o que é o BRICS? A gente pode fazer uma leitura rápida do que foi falado então, rapidamente aí para o vídeo não ficar muito extenso. Então, ó, o termo BRICS é utilizado para designar o grupo de países cujas economias apresentam significativo crescimento. São países emergentes. A gente pode chamar eles de novos países industrializados, assim como são também os tigres asiáticos. A gente está falando dos BRICS nesse vídeo aqui. Então, olha só. Como eu disse, é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul, South África. O BRICS é um acrônimo, outra aqui, querida. É um acrônimo, ou seja, refere-se a um termo formado a partir da junção das iniciais das palavras, blá 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 blá. No ano de 2009, ocorreu a primeira cúpula que uniu representantes dos países membros. Desde então, esse grupo de países vem expandindo suas atividades, principalmente nos âmbitos de coordenação política, na cooperação econômica financeira e na cooperação multissetorial. Ou seja, eles vão traçando, como a gente falou, traçando as estratégias geopolíticas que melhor se enquadram para esses países que possuem características comuns no cenário mundial que a gente está tendo. Possui como objetivo realizar a institucionalização do grupo, a criação de um banco destinado a garantir reservas emergenciais para eventuais socorros econômicos, como é o caso, como eu falei para vocês, do banco que foi criado em 2014. Tem uma partezinha aqui que vai falar do banco, vamos falar um pouquinho agora. Ó. Criado em julho de 2014 em Xangai, na China, o novo Banco do Desenvolvimento, popularmente conhecido como Banco dos BRICS, surge com um capital inicial de 100 bilhões de dólares. Esse banco objetiva realizar a função de resgate de investimento para os países do bloco, tornando-se uma alternativa ao FMI, ou seja, um lugar onde esses países que pertencem a esse grupo podem pegar dinheiro emprestado, já que é uma das funções, por exemplo, do Fundo Monetário Internacional. Quando a gente falava muito aí antigamente de dívida externa brasileira, muito dessa parte dessa dívida externa era pelo dinheiro que a gente tinha pego emprestado do Fundo Monetário Internacional, do FMI. E também do Banco Mundial, que tem a mesma, uma das funções também é fazer empréstimos emergenciais para os países. Além disso, esse banco busca fomentar e garantir o desenvolvimento econômico dos países dos BRICS e das demais nações subdesenvolvidas ou em desenvolvimento. Então os acordos vão sendo cada vez aumentados para o futuro, logicamente dependendo das ideias que cada um dos nossos representantes de chefe do executivo eleitos vão ter em termos de pensamento e parceria econômica no cenário mundial. Eu queria que o vídeo tivesse 5 minutos, já foi para 8. Deu para entender, BRICS? Mais ou menos? Não se esquece de inscrever, para eu ter falado lá no começo. Não se esquece de se inscrever no canal, certo? Para mais aulas de geografia, nesse período de quarentena principalmente. E a gente pode ir conversando sobre esse e diversos outros assuntos nos nossos outros grupos que a gente tem contato. Como, por exemplo, o grupo do Facebook Geografia em Foco, Professor Leandro. Ok? E para os meus alunos, logicamente, que estão lá no Google Classroom e agora também no Clipe Sala de Aula, eu vou lembrar mais tarde. Tá ok? Próximo vídeo, então. Não é surpresa. Te ver depois que a gente vai estar falando e comentando. Até a próxima, gente.